Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, está muito fechado o som. Muito fechado aqui para mim. Irmãos, que bom que nós estamos aqui essa manhã. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Deus nos tem conservado bem fechado mesmo. Se puder abrir aí, Jeová, Dona, me ajuda aí, por favor. Nós vamos hoje encerrar essa temática que a gente trabalhou ao longo dos domingos pela manhã, nos últimos 3 meses, né? Hoje é o último domingo de março. Eu não sei se já parou para pensar nisso, irmão. Não sei se já parou para pensar nisso. Mas, se sim, lembrando-se agora, tanto que esse ano tá correndo não, né, irmãos? Ele está realmente, literalmente, voando, né? Mas graças a Deus que Deus tem dado para a gente sabedoria, para a gente saber remir o tempo, né? Você que está aqui essa manhã, né? Glória a Jesus pela sua vida, porque Deus tem te dado sabedoria. Remir o tempo é saber discernir os tempos, que dias são difíceis, que dias têm passado rápido, e não existe um lugar melhor para a gente estar senão na presença de Deus. E às vezes que nós nos reunimos, nesse intuito, sempre o Espírito Santo fala aos nossos corações. Eu estou vendo alguns jovens e adolescentes aqui, aqueles que não tiveram com nenhuma função de jovem e adolescente. Eu peço que, por gentileza, vai ali ao assunto específico, a sua faixa etária, por favor. Você jovem, você adolescente que aqui está. Deixa eu falar seu nome, não. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, comigo, lá em Apocalipse capítulo 21. Pega a sua Bíblia aí comigo. Apocalipse capítulo 21. E nós vamos ler 2 versículos aqui, o versículo 3 e o versículo 27. E depois nós vamos ler também Apocalipse 22, começou a melhorar, viu, Doane, Jeová, obrigado. Mas se abrir mais ainda vai ficar melhor. Depois Apocalipse 22, versículo 14. Nós vamos ler esses 2 textos aqui, para que a gente possa então dar sequência na ministração essa manhã. Ó, melhorou. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora Apocalipse 22, verso 14, último livro da Bíblia. Bem-aventurado aqueles que, último capítulo da Bíblia, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, ou as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Curva a sua cabeça onde você está. Jesus, nós entramos na sua presença confiados e firmados na sua graça, que é ela que nos dá acesso ao Senhor. E é orando a Deus através dessa graça, que nós suplicamos mais uma vez, revela ela através da sua palavra aqui em nossos corações. Não impute sobre nós aqui nesse instante as minhas falhas pessoais, os meus defeitos pessoais, mas que a sua igreja nesse momento, ó Deus, seja ministrado diretamente pelo teu Espírito Santo, que a sua verdade possa encontrar espaço em cada coração que aqui está, a fim de que não sejamos nós mesmos ao sairmos dessa porta, mas que o teu Espírito Santo possa se apoderar de nós, em todos os nossos caminhos, em todas as nossas ações, lavando sempre, meu Deus, a nossa alma, lavando as nossas vestes com o sangue do Senhor através da palavra. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, amém. Irmãos, ao longo desses últimos 3 meses, nós falamos sobre esse livro, que até certo modo, ele é um pouco difícil de compreensão realmente, quando você somente lê ele como um livro qualquer, sem ter a luz do Espírito Santo, porque é um livro que trata sobre acontecimentos futuros, acontecimentos apocalípticos, acontecimentos que a teologia chama de escatologia, né? São 2 palavras, escatos, final de todas as coisas, fim dos tempos, logia é o estudo, né? Assim como teologia é o estudo de Deus, escatologia é o estudo das últimas coisas, aquilo que vai acontecer. Porém, existem algumas verdades que nós precisamos observar ao ler informações
que retratam de um povo específico, a uma época específica, a um lugar específico. Todos os profetas veterotestamentários, profetas do Antigo Testamento, foram homens que Deus levantou com uma mensagem profética para aquele tempo e para um tempo futuro. A mensagem de Ezequiel, de forma literal, eu queria que vocês prestassem muita atenção, irmãos, muita atenção mesmo, para você entender a Bíblia, né? Esse é o nosso intuito aqui essa manhã. A palavra do profeta Ezequiel, de forma literal não é para mim e para você, de forma literal. A prática, a aplicação dessa palavra, aí sim, de forma literal, toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ela é aplicada às nossas vidas. O que acontece, e nos últimos dias, a gente vai ver isso aqui agora de forma mais enfática, é que muitas pessoas às vezes pegam textos isolados, pegam versículos e tentam aplicar a nossa realidade do que nós estamos vivendo hoje, sendo que algumas coisas inclusive até já aconteceram. Algumas coisas já não se aplicam mais no dia de hoje. Então, de forma geral, para um conhecimento geral do livro do profeta Ezequiel, o que nós precisamos entender é que ele foi levantado como homem para uma mensagem específica naquele tempo e acontecimentos futuros, que ainda vão acontecer inclusive também, mas para aquele povo, para o povo de Israel. Isso não aplica-se à mensagem de forma literal, quero deixar isso bem claro. Não se aplica-se à realidade da igreja. Porém, eu queria, até alguns irmãos perguntaram para mim, né, e eu até tinha dito isso, até um pouco mais para atrair a atenção, porque eu sei que assim como você, eu e você assim como eu, a gente tem um interesse maior, né, por saber as coisas que vão acontecer no final do tempo. A gente, se pudesse alguém trazer a revelação realmente assim como ia acontecer o dia, a gente ia ficar simplesmente satisfeito, né? Totalmente satisfeitos. Isso ao longo da história, quando a gente para observar ao longo da caminhada cristã, ao longo da igreja, da história da igreja, nós vemos que muitas pessoas surgiram com previsões futuras. Só que isso mais fez com que as pessoas errassem do que as pessoas acertassem. Então, de forma geral, aqui essa manhã, eu não quero trazer uma aplicação ou ensino, até de cunho adivinhatório, né? Porque apesar de nós termos a nossa confissão, a nossa profissão de fé, nós somos da Assembleia de Deus, nós temos o nosso manual de fé supremo, que é a Bíblia, mas depois nós temos a nossa crença, como igreja que nós somos, como linha de raciocínio que nós temos, estando dentro dessa instituição, chamada Assembleia de Deus, nós temos uma forma de pensar concernente ao fim do mundo. Quando nós nos integramos a esse corpo de Cristo, que é essa igreja de forma individual, a Assembleia de Deus, nós temos a mesma crença. De forma entendível para os irmãos, eu já falei isso há algum tempo atrás, eu não lembro qual trimestre exatamente que foi, nesses últimos 3 anos que a gente está aqui, que a gente tratou sobre o Apocalipse. Mas eu me lembro que eu disse que nós acreditamos, nós temos como confiança a teoria, de tantas teorias que tem, todas elas se resguardam, diferenciando apenas a questão da interpretação de quando acontecerá. O como acontecerá, todas elas convergem para o mesmo lugar. Nós, eu e você, Assembleia de Deus, nós cremos que nós seremos arrebatados antes da tribulação, antes dos 7 anos, dos 3 anos e meio de paz e dos 3 anos e meio de guerra. E depois, essa é a nossa crença, depois desses 7 anos, Jesus vem com a sua igreja, eu e você, já depois de gozarmos ali das bodas do Cordeiro, e Jesus implementa o seu reino milenar, literal, isso que nós acreditamos, a teoria pré-tribulacionista. Governamos com Cristo 1000 anos, depois do final dos 1000 anos, Satanás é solto por um período de tempo, para que ele possa então cumprir o propósito, inclusive da parte de Deus, que essa guerra que vai acontecer através desse líder, que Ezequiel chama de Gog, que era um líder lá daquela época, interpretando de uma outra forma para os nossos dias, vai ser algum governante com um poder nas suas mãos, que vai unir muitas nações, para se levantar contra Israel, até com causas políticas, questões estratégicas do território de Israel e assim por diante. Então essa é a nossa visão, é a nossa crença acerca dos finais dos tempos. Então eu não quero trazer algo que eu vou supor alguma coisa de uma forma até de interpretação particular, adivinhar o que vai acontecer. Até porque isso não é importante, saber como vai acontecer, saber que dia que vai acontecer, quem que Deus vai usar, quais são os países que vai se levantar para que Deus possa usar para cumprir esse propósito. Isso não é interessante, para que a gente possa ocupar a nossa mente, ocupar o nosso raciocínio. Tem pessoas que, como eu já venho dizendo aqui essa manhã, que ao longo da história foi até forçando os textos bíblicos para que a história da humanidade que foi acontecendo pudessem caber essa história. É o que eu disse, forçando textos isolados. Inclusive, quando nós voltamos para um dos profetas escatológicos, né, que é o profeta Daniel,
No capítulo 9 nós vamos ler sobre as 70 semanas de Daniel. Essa última semana é aquilo que vai acontecer no último final, lá no final dos tempos, no final de todas as coisas. Capítulo 9 de Daniel, versículo do 26 até o versículo 27. Esses dois versículos a gente pode ler sobre os acontecimentos que marcam a última semana de Daniel. E eu disse agora há pouco que essa é uma atitude, além de ser equivocada, de querer forçar os textos bíblicos para caber na história, é uma atitude que mais desviou pessoas do caminho do que realmente fortaleceu esse tipo de conclusão, né? Esse tipo de pensamento, essas interpretações mais afastaram pessoas do caminho do que propriamente firmaram. Por quê? Existem muitas pessoas, irmãos, eu falo sempre isso aqui na igreja, os irmãos já me ouviram falar sobre isso, pessoas que são nécias, pessoas que não têm um conhecimento aprofundado, que têm uma fé fraca, que são meninos, né? E aí, às vezes, houve uma profecia, aí porque profecia A ou profecia B não se cumpriu, essas pessoas se afastam, essas pessoas esfriam na fé. Então, na maioria das vezes, essas suposições, essas adivinhações, mais afastaram pessoas do que propriamente trouxeram pessoas para perto, para ficar firme no caminho. Porque dia, hora, local, preste atenção no que eu vou dizer, dia, hora, local, geográfico, não importa. O que importa é nós estarmos com a vida centrada na palavra de Deus. Vou repetir, não importa o que vai acontecer no fim, se minha vida está diante de Deus, para que me interessa aquilo na frente? Eu sei que o plano de Deus vai prevalecer. Tem alguém comigo aqui, irmãos? O plano de Deus vai prevalecer, independentemente desse tipo de interpretação. Jesus, certa feita, falando sobre o final dos tempos, em especial Mateus capítulo 24 e capítulo 25, que é chamado de sermão escatológico, ele vai dizer que o dia, a hora, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, nem o próprio Jesus sabe quando e o local onde tudo vai se acontecer. Somente o Pai, somente Deus que está nos céus. Então, olha para mim, por favor, eu quero que você guarde isso no seu coração. Ontem o irmão Daniel falava aqui para os jovens, eu dei uma palavra, depois ele deu outra palavra para os jovens, e essa é uma verdade. Antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande em ter acesso a informações. Hoje nós temos muita facilidade. Só que ao mesmo tempo que isso é bom, isso traz sérios prejuízos. Porque o que hoje nós temos, irmãos, principalmente nesses dias difíceis, os 2 anos de pandemia, agora essas guerras que vêm acontecendo, em especial lá do lado do Oriente, entre a Rússia e a Ucrânia, o que tem surgido de profetas querendo trazer uma análise, como se até fosse pautada e baseada na palavra de Deus, não é brincadeira. Então, para que você não seja enganado, você precisa entender que se alguém se levantar dizendo como exatamente vai acontecer, ou querendo prever que é isso já ao final dos tempos, rejeite esse tipo de mensagem, porque essa mensagem não é bíblica. Os irmãos estão entendendo? Amém ou não? Isso não provém de Deus, ninguém sabe senão o Pai que está no céu. Então que isso fique claro nessa manhã. E existe uma frase na matemática, que eu odeio, está ali o Alan, né, que é formado em matemática, professor de matemática. Eu não gosto de matemática de jeito nenhum, irmãos. Eu era daqueles alunos que amava tanto a matemática que ficava até o dia 21 de dezembro na escola estudando matemática. Sabe por quê, né, irmão? Todo bimestre estava o Brenner lá de recuperação em matemática. Era um negócio que nunca entrou na minha cabeça. E eu fico com mais raiva ainda em saber que nada daquilo que eu aprendi, o que eu uso hoje? O que eu uso Bhaskara na minha vida hoje? Ah, não, irmão, pelo amor de Deus. Enfim, tem uma frase na matemática que diz o seguinte: a ordem dos fatores não... Vocês gostam de matemática mesmo, hein, gente? Então, a ordem que as coisas vão acontecer não vai alterar o resultado final. Cristo vem buscar a sua igreja e ponto final. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que precisa dirigir a nossa vida. Eu preciso basear a minha vida, as minhas ações, a minha conduta centrado nessa palavra. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado, não vai alterar o produto, como disse na matemática. A gente precisa entender que Deus tem planos, não somente futuros, e não somente no passado, mas presentes, e que todos os planos de Deus vão se concretizar à medida e proporção que a história vai se passando, porque Deus age através do tempo, Deus age através da história, apesar de Ele viver em um tempo chamado Cronos, que observa-se o tempo fora do tempo. Não sei se você já ouviu falar sobre a teoria do buraco negro. A teoria do buraco negro, imagine, essa é a linha do tempo aberto, essa é a linha do tempo. Quando você pega o buraco negro, é como se você deformasse o espaço-tempo. Então, você tem o início das coisas e tem um final, porque o tempo tem início e tem fim também. O buraco negro, ele deforma juntando as duas pontas. É como se Deus estivesse dentro de um buraco negro, só para você entender na questão da ciência, observando toda a história.
Então, apesar de estar fora e não ser limitado ao tempo, ele usa isso para cumprir o seu propósito. Foi assim, é assim e sempre será assim. O que a gente precisa gravar essa manhã como mensagem principal, que orando, buscando a Deus ao longo dessa semana, e pedindo a Deus que eu não ficasse só limitado àquilo que o comentarista da revista, da nossa editora Betel, trouxe ao longo desse trimestre, mas também não ficasse limitado somente a uma interpretação pessoal minha. Eu pedi a Deus foi que nós tivéssemos algo da parte de Deus, e a mensagem da parte de Deus essa manhã é que nós devemos entender que o plano de Deus sempre vai ser cumprido. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. A Bíblia então vai nos relatar sobre esses acontecimentos. Mas quando a Bíblia fala sobre isso, não é para gerar medo, não é para gerar preocupação, não é para gerar ansiedade. Só tem um cunho para que a gente possa se preparar, fortalecer na fé e esperar o arrebatamento. Essa preparação ela é individual e precisa ser observada todos os dias. O que a gente não pode ser pego é fazer contas baseadas em sinais ou acontecimentos. Guerras aconteceram, guerras acontecem, e até Jesus voltar, continuarão acontecendo. Tem muitas pessoas que inclusive que falam, não, essa guerra que está acontecendo ainda naquele território lá da Ucrânia e da Rússia, tem tudo para ser a terceira e a última guerra mundial. Irmãos, já aconteceu muitas guerras nesses 2000 anos depois de Jesus ter subido aos céus. Não nos interessa ficar preocupado com isso. Eu quero que os irmãos saiam com isso gravado aqui essa manhã. O nosso papel é caminhar em esperança. Quando eu digo caminhar em esperança, eu digo caminhar em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele vem buscar um povo santo, eleito, a Bíblia vai dizer, santo, eleito, irrepreensível, ou seja, que não existe nenhuma conduta que possa ser repreendido, um povo irrepreensível e de boas obras. Eu preciso estar com a minha vida governada com este pensamento, porque estando assim, eu passarei a eternidade com Cristo Jesus através da salvação que Ele me proporcionou. Isso fica muito claro, e eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, para abrir comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e versículo 15. Gente, 10 e 5. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Aleluia, irmãos. Porque nós temos esperança. Nós temos esperança. Paulo é muito enfático em dizer, vocês não precisam se entristecer quanto ao que aconteceu e quanto ao que pode até acontecer no presente. Porque eles se desesperam porque eles não têm esperança. Mas nós temos esperança. Aí ele continua dizendo, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, que já estão mortos, Deus os tornará a trazer com Ele. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, preste atenção nesse pronome que Paulo usa, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Paulo diz? Nós, os que ficarmos vivos. Paulo entendia, irmãos, que o arrebatamento de Cristo para buscar a sua igreja se daria a qualquer momento. Essa é uma verdade que Paulo não somente acreditava, mas que ele pregava. Não foi somente a igreja dos Tessalonicenses, aos irmãos que estavam em Tessalônica, que inclusive tinham uma dificuldade. Eles achavam que já não haveria mais arrebatamento, que não haveria quem morreu, acabou, não há ressurgimento dentre os mortos. Aí Paulo vem falar mais enfaticamente das suas cartas aos Tessalonicenses. Mas em outras cartas ele também fala sobre isso. Era uma realidade que Paulo carregava no seu coração, não só na pregação, mas nas suas condutas. Ele sabia que a geração dele poderia ser na sua geração ou na geração seguinte. O que ele precisava ter em mente, a igreja que ele estava ensinando, é que ele deveria viver, a igreja deveria viver, como se Cristo fosse voltar amanhã. Os irmãos estão ouvindo o que eu estou falando nessa manhã? Então, se você está ouvindo o que eu estou dizendo, eu quero te convidar nesse momento, irmãos, a fazer algo com Deus aqui agora, no seu coração. Por 1 segundo, por 10 segundos aqui. Como se Jesus voltasse amanhã, irmão, a minha vida, as minhas ações, será que elas convergem para dizer que eu estou esperando Jesus voltar? Será que a forma que eu estou conduzindo, você homem em especial, a forma que eu estou conduzindo a minha família, a minha casa, porque de nada vale, irmãos, eu como homem aqui, Breno Teixeira de Oliveira,
chegar para os irmãos, trazer uma mensagem bonita, muitas vezes, às vezes nem tão bonita assim, né? Porque tem dia que a gente não está tão legal. Falar palavras bonitas, sendo que lá em casa eu não tenho cuidado de cuidar daquilo que Deus confiou na minha mão, que é a minha casa, para esperar a volta de Jesus. Como é que está a nossa vida para realmente que a gente possa dizer, nós, como o apóstolo Paulo, nós os que ficarmos vivos, se Jesus voltar na minha geração, eu vou ser arrebatado, mas se Ele não voltar e eu morrer, Ele vai me tirar dos mortos e vai me levar à eternidade. Será que hoje a minha conduta aponta para realmente esperar a volta de Cristo? Pergunta para o Espírito Santo aí nesse momento, irmão. Pergunta para o Espírito Santo e deixa Ele ministrar, mais do que as minhas palavras agora. Peça a Deus, me ajude a ver. As minhas ações estão convergindo para dizer que eu posso afirmar que eu estou esperando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Nós precisamos, irmãos, estar aptos para dizer como o apóstolo Paulo. Não nos movendo por aquilo que talvez nós vemos ou deixamos de ver. Não nos movendo por aquilo que acontece ao redor do globo terrestre, muito menos pelo que deixa de acontecer. Porque os nossos olhos não estão vendo, não. Nós precisamos nos mover nessa esperança que o apóstolo Paulo nos diz. Nós temos esperança e Jesus é a nossa viva esperança. É por isso que isso deve mover o nosso coração, para a gente entender, aquele mesmo Senhor Jesus, que se encontrou com os discípulos depois de ressurgir dentre os mortos, e subiu aos céus, e hoje está à direita do Deus, o nosso Pai, Ele voltará para buscar um povo santo, irrepreensível, zeloso de boas obras. Essa deve ser a esperança que move o nosso coração, para que nós não sejamos pegos em erro. Aí Paulo vai continuar dizendo, em 1 Tessalonicenses aqui, capítulo 4, agora no versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá com grande barulho, né? A minha versão aqui que eu anotei diz, com grande alarido, né? Todo mundo vai ouvir. Com grande barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, mais uma vez, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu acho que o maior desejo, analisando aqui de forma particular, eu acho que o maior desejo na vida do apóstolo Paulo, era que os irmãos, aqui especificamente os irmãos de Tessalônica, permanecessem firmes na esperança. E eu posso dizer aqui, porque nesse momento Paulo estava exercendo a sua função pastoral daquele povo. O meu maior desejo, enquanto pastor dos irmãos, é que os irmãos permaneçam firmes. Eu louvo a Deus, irmãos, a gente ia falar mais para o final sobre isso, mas eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que aqui está. Porque se os irmãos que aqui estão, é que os irmãos ainda têm tido essa sensibilidade, esse interesse de priorizar aquilo que merece estar em primeiro lugar essa manhã. Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Mas muitas vezes, algumas pessoas interpretam mal algumas ações que a gente tem, algumas palavras, que a gente precisa ter enquanto pastor. Mas tudo que a gente faz, irmãos, tudo que eu faço enquanto pastor, é simplesmente visando que você permaneça firme na sua fé. E eu não tiro isso por conclusão própria, eu tiro pela interpretação da palavra de Deus. Não algo que eu mesmo criei no meu coração e falei, não, tem que ser desse jeito, porque esse é o jeito que eu penso, e esse é o jeito certo. Não, é o jeito da palavra de Deus. É esse sentimento aqui que moveu o apóstolo Paulo. Irmãos, nós os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados. Então o que Paulo está falando em outras palavras? A qualquer momento, independentemente do dia, independentemente da hora que ele vier, nós vamos ser arrebatados se estivermos com ele. Se estivermos firmes na esperança. O apóstolo João vai escrever algo parecido em 1 João capítulo 2, versículo 18, dizendo, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. O que é anticristo? Alguém que se opõe a Cristo. Alguém que não aceita a Cristo e que não reconhece a verdade de Cristo. É um anticristo. Por onde conhecemos que é já, ele enfatiza 2 vezes nesse versículo, que é já a última hora. O que é essa expressão que João utiliza? É já a última hora. Ele não fala já é. Já é porque é agora, vai acontecer agora. Por exemplo, agora já é 10:10, esse exato momento. É já, o que João está dizendo? A qualquer momento, daqui a pouquinho vai acontecer. Então a minha vida deve ser baseada e pautada nessa realidade. Jesus virá arrebatar a sua igreja.
Se eu passar desse mundo, se eu desencarnar, se a minha matéria for sepultada ali debaixo daquela terra, 7 palmos debaixo da terra, o meu espírito volta a Deus, e um dia ele será arrebatado. Um dia ele encontrará com o Senhor nos ares. É isso que deve mover a minha vida com Deus. Então, apesar, mais uma vez, de não nos basearmos nos acontecimentos da história, os acontecimentos estão aí como prova e sinal para que a gente possa entender que a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro de uma historinha que alguém criou há alguns séculos para trás, não. É um livro da palavra que sai da boca de Deus para nos alertar e para que a gente possa ficar atento aos sinais que Ele mesmo falou que aconteceria. Entende, irmãos? Amém? Porque a promessa está mais próxima de se cumprir hoje do que ontem. Então, durante esses 3 meses, nós pudemos aprender sobre esse homem, esse Ezequiel, esse profeta Ezequiel. Um homem que foi levantado com a mensagem de juízo, um homem que foi levantado com a mensagem de arrependimento. Mas talvez, além do juízo e do arrependimento que Deus queria trazer através da mensagem de Ezequiel, a função principal de Deus levantar Ezequiel foi para revelar a glória dele. Revelar a glória dele. E existe uma interpretação muito forte e aplicação prática na minha e na sua vida. O pastor Luiz pregou, falou, ministrou no domingo passado sobre esse assunto, né? Restaurando, trazendo novamente a glória de Deus. Mas em toda a história, todas as vezes que Deus trouxe mensagem para trazer arrependimento, uma mensagem de juízo, uma mensagem de confronto, era com o intuito de manifestar a sua glória. Então perceba, irmãos, às vezes eu e você somos confrontados. Às vezes de maneira individual, nós estamos lendo a nossa Bíblia de maneira secreta com Deus. Deus fala ao nosso coração e traz uma mensagem de confronto. Às vezes a gente sai como essa manhã da nossa casa, do nosso lar, subimos até a presença do Senhor para viver em comunhão como estamos aqui essa manhã. Ouvimos uma palavra de confronto, mas sempre com o intuito principal da parte de Deus. Que intuito é esse? Manifestar a glória dele sobre a sua vida. Aleluia, por quem disse aleluia, né? Nada, irmãos, nenhuma correção que Deus traz sobre as nossas vidas é simplesmente com o intuito que a gente deve seguir um padrãozinho, uma forma que Ele já estipulou desde o início do tempo. Não, não, não. Ele deseja manifestar a glória dele sobre você. E eu não sei se você sabe, o livro do Apocalipse, quando João está tendo aquela visão do final dos tempos, do final de todas as coisas, ele via anjos, arcanjos, enfim, toda aqueles seres que estão ao redor do trono de Deus. Ninguém consegue ver ninguém se atreve a olhar a glória de Deus. E perceba que Deus deseja revelar a glória dele para você, irmão. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. E existem condutas. Então Ezequiel, com essa mensagem dura, foi nesse intuito de trazer a revelação, manifestar a glória de Deus. Porque Jeremias vai trazer uma analogia, né? Deus pega Jeremias e leva até um oleiro ali, né? A casa que estava fazendo assim um vaso de barro. Todas as vezes que o oleiro trata com barro ou trata com um vaso, ele deseja depositar um tesouro dentro desse vaso, para que a gente possa viver aquilo que Paulo vai escrever em uma das suas carta aos Romanos: tesouros em vasos de barro, a glória de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Voltando mais uma vez, nós temos 16 profetas no Antigo Testamento, dividido entre profetas maiores e profetas menores. Profetas que tiveram maior tempo de ministério e profetas menores porque tiveram menos tempo de profecia, menos tempo de ministério. Mas dentre esses 16, 3 desses profetas veterotestamentários, Ageu, Zacarias e Malaquias, não profetizaram sobre coisas futuras. Zacarias ainda um pouquinho só do seu livro, mas em especial Ageu, Zacarias e Malaquias, eles profetizaram sobre a reconstrução do templo. Quando Zorobabel, o governador que estava lá na Babilônia, depois da Babilônia ter sido dominado pela Pérsia, lá com o rei Ciro II, eles voltam naquela primeira leva e eles se dedicam à reconstrução do templo. Então, esses 3 últimos profetas que estão na nossa cronologia, que a gente tem acessível, se dedicaram para profetizar para que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo, junto com Neemias e Esdras, que inclusive está até ali antes de Salmos, né, no Antigo Testamento. Os outros 13 foram levantados com essa mensagem de juízo, essa mensagem de arrependimento, que Deus haveria de trazer juízo para que eles pudessem receber novamente a glória de Deus. Jeremias, Daniel e Ezequiel foram contemporâneos, viveram na mesma época. Inclusive, Ezequiel e Daniel tinham aproximadamente a mesma idade, quando eles foram levados
cativos ali para a Babilônia. E profetizaram mais ou menos no mesmo tempo. Ezequiel, aproximadamente, tá, irmãos, que nós estamos falando de 2.600 anos atrás, que foi 605 anos que Babilônia conquistou Israel e levou cativo. Então não tem como dar uma data precisa. Ezequiel tinha aproximadamente 20 anos quando ele foi levado para lá, para a Babilônia. E com 30 anos ele começou o seu ministério, porque ele era também da linhagem sacerdotal, mas Deus levantou ele como profeta, né? Com 30 anos ele foi levantado para isso, para profetizar ao povo que estava lá. E aí, dentre esses 3 profetas que eram contemporâneos, Ezequiel, ele profetizou talvez, a profecia de Ezequiel talvez tenha sido a mais difícil de todas elas. Por quê? Eu vou te explicar, para que quando você ler lá, você não fique perdido, voado. Algumas pessoas, os mais velhos, aquelas pessoas que não tinham força, que não tinham boa aparência, que não tinham muito estudo, foram deixadas lá em Judá, foram deixadas lá em Israel, né? Jeremias ficou lá em Israel. Então Jeremias profetizou para esse povo que estava totalmente arrasado, com a cidade destruída, com o templo destruído. E Deus levanta Jeremias para profetizar lá em Israel. Daniel foi levado para o palácio. Talvez dentre esses 3, é lógico que ele teve as dificuldades, teve as perseguições. Mas talvez Daniel tenha tido o ministério mais fácil, entre aspas, dentre esses 3. Por quê? Porque Daniel profetizou para a corte. Daniel vivia entre os príncipes, entre os imperadores. Ele não só trabalhava, né, como ele também profetizou para essas pessoas, para os reis, para os governos ali daquela época. E existe algo até interessante, uma aplicação, que tem muita gente que tem um pensamento muito ignorante. Se você tem esse pensamento ignorante, não fica com ele mais no seu coração a partir de agora. Vida pública não pode ser misturada com a fé. Política não pode ser misturada com a fé. Pode sim, desde que a fé esteja em prioridade, como esteja na vida de Daniel, como esteve na vida de Daniel. Pode sim. E, na verdade, a fé depende da vida pública. Hoje nós temos leis que regem o nosso país. Se não forem homens e mulheres que Deus levanta para, de alguma forma, exercer influência dentro desse meio político, dentro desse meio público, nós não podemos exercer a nossa fé. Ficamos privados desse direito que hoje nós temos em nossa nação. Daniel, então, exerce seu ministério no palácio e Ezequiel vai para aquele povo que foi levado cativo, que perdeu família, que foi separado das suas famílias, que perdeu as suas famílias nos embates ali da guerra. E Ezequiel teve que não somente profetizar, mas pastorear. Dentre esses 3, que eu estou falando, Ezequiel, Jeremias e Daniel, Ezequiel foi o único profeta pastor. Ele não somente trouxe uma mensagem, mas ele teve que cuidar de um povo, irmãos, que estava totalmente arrasado. Deixa eu só te explicar o que estava acontecendo ali na época. O povo de Israel era um povo de festas. Inclusive Deus já havia estabelecido 3 festas por ano. A festa dos tabernáculos, me ajuda aí, a festa dos tabernáculos, a Páscoa e a festa dos Pentecostes. As 3 festas públicas anuais. Então o povo estava acostumado a cantar, a maioria da população dedilhavam instrumentos, tinha afinidade em cantar, eles cantavam. Nós, quando voltamos lá nos Salmos, nós vemos muito bem essa realidade. O que eles fizeram? Quando eles chegaram lá na Babilônia, todos eles, se você ler o início do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, 2 e 3, especificamente, você vai ver essa realidade. Eles pegaram os instrumentos deles e penduraram. As cidades lá da Babilônia, todas estavam com as árvores cheias de instrumentos. Ninguém tinha força sequer para louvar a Deus. E Ezequiel foi chamado para profetizar para essa realidade difícil e para pastorear e cuidar desse povo. Eu acho até interessante isso, né? Que não é o pastor que escolhe o rebanho, é Deus que dá o pastor para o rebanho. E muitas vezes um rebanho machucado, imagine você, irmãos, Ezequiel pastoreando esse rebanho, sem fé, sem perspectiva, sem alegria, sem motivação. Como se não bastasse tudo isso que eu já relatei, existia uma cultura que a gente precisa voltar naquele tempo, daquela parte oriental, que a maioria dos povos, a não ser Israel, eram politeístas, tinham muitos deuses. Então qual era a realidade daquela época? Se eu sou de uma nação pagã, tenho meus vários deuses, e conquisto ali Israel, significava que os meus deuses eram mais fortes que o Deus eterno lá de Israel. Então perceba o quanto que aquele povo estava envergonhado, porque cadê o Deus de nossos pais? Cadê aquele Deus eterno? Cadê aquele Deus soberano? Cadê aquele Deus poderoso? Só que o que aquele povo, tanto de Israel, aquele povo difícil de Israel, quanto aqueles povos pagãos não sabiam, é que Deus sempre utiliza pessoas, sejam pessoas gentílicas ou sejam pessoas que professam a fé, para manifestar a sua vontade na terra.
Porque é o tema, inclusive, dessa nossa última lição aqui, dessa nossa última ministração. O plano divino prevalecerá. Não existe nenhum intento, não existe nenhuma ação maquiavélica que possa surgir lá no Hades e manifestar-se fisicamente através de um coração de um homem na terra, que não seja ou não esteja de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, a história, as rédeas do mundo estão todas sempre nas mãos de um Deus soberano. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Então, o povo estava dentro dessa realidade difícil. É interessante que quando Ezequiel está lá no capítulo 3, ele vai dizer que por 7 dias, ele parou para observar essa realidade do povo. E ele ficou pasmado, abismado, porque eles estavam totalmente arrasados. Mas eu acho, irmãos, uma verdade aplicada aqui nas nossas vidas, preste atenção nisso que eu vou te falar agora, é que independentemente de como esteja a nossa condição, de afastamento, de esfriamento, ou às vezes até de pecado, que era o caso de Israel, Deus sempre cuida do seu povo. Mereciam, glória a Deus, muito melhor do que esse, irmão. Sabe por quê? Porque eu e você pecamos todos os dias. Eu e você questionamos muitas vezes, para não dizer todos os dias, algumas vontades que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida. Mas mesmo assim, Deus sempre levanta um Ezequiel para dizer que eu estou cuidando de você. Eu vou cuidar de você, eu vou tratar suas feridas. Eu vou colocar um ânimo novo através da minha palavra no seu coração. Eu vou fortalecer a sua fé, eu vou trazer de novo a alegria na sua vida. Eu vou colocar de novo o sorriso no seu rosto. Eu estou cuidando de você, eu sou o seu Deus. O meu plano na sua vida jamais se frustrará, porque eu sou o Deus eterno e soberano. Apesar de muitas vezes usar as circunstâncias adversas, eu tenho um plano de cuidado na sua vida. E é isso que Deus diz para Israel, através da vida do profeta Ezequiel. Um povo que estava sem motivação até para cantar, mas que Deus estava mostrando o seu cuidado através da vida do profeta Ezequiel. E eu acho interessante, irmãos, que Ezequiel, até um certo ponto, não só pela dificuldade que ele ia passar, para pastorear esse povo difícil e profetizar para esse povo difícil naquele momento. Ezequiel no capítulo 3, até de certa forma ele reluta. Deus, em outras palavras, tá? Vou só parafrasear aquilo que ele diz. Deus, eu não quero. Essa mensagem, além de ser de juízo, de arrependimento, está difícil a situação do povo aqui. Aí Deus vai usar a figura de um sentinela. Acho que ano atrasado, 2020, em junho de 2020, eu falei sobre isso aqui, em uma das minhas ministrações, em junho de 2020. Que o sentinela é responsável pela guarda do povo de uma cidade. Se vem um exército inimigo, presta atenção, se vem um exército inimigo contra aquela cidade, e o sentinela não avisa, gente, se prepara, porque está vindo mal sobre vocês, aquele sentinela é responsável pelo sangue de todas as pessoas, seja inocente ou seja até mesmo culpada, que merecia aquele mal, aquele sentinela vai ser culpado. É essa figura, inclusive, que Deus vai falar para Ezequiel, Ezequiel, então se você não advertir, eu vou requerer o sangue da mão dessas pessoas, o sangue da sua mão dessas pessoas. É por isso que eu disse agora há pouco, às vezes a gente é mal interpretado, mal entendido, em ações falhas mesmo, porque a gente é falho, eu sou falho. Mas existe um cuidado, irmãos, que Deus manifesta através de um homem de Deus que Ele coloca sobre a sua vida. Tem alguém comigo aqui? Amém. Diga amém, irmão, deixa eu falar sozinho não. Deus manifesta o seu cuidado na sua vida nesse sentido. Quando vem uma palavra de juízo, uma palavra de arrependimento, é porque Deus já mostrou para o homem que Ele constituiu sobre a sua vida algo que pode vir. Algum mal. E muitas vezes a gente conclama a igreja para orar, a gente conclama a igreja para jejuar, para fazer algumas ações de consagração, e muita gente não percebe. Mas glória a Deus que Deus sabe que a gente, enquanto sentinela de uma cidade, a gente está avisando o povo. Mas que eu e você, porque eu também estou debaixo de uma liderança, eu também estou debaixo de um homem de Deus, que eu e você tenhamos discernimento espiritual para entender aquilo que Deus está falando através de homens que Ele tem colocado sobre a nossa vida. A minha oração nesse sentido para você é essa, que Deus possa tirar qualquer tipo de comichão que a gente possa ter nos nossos ouvidos, para entender aquilo que Ele está falando. Então, essa é a figura que nós temos aqui do profeta Ezequiel. E só para deixar isso claro, né, um versículo que a gente usa na maioria das vezes no dia do pastor, né? Jeremias capítulo 3, versículo 15, Jeremias vai dizer: e eu vos darei pastores que vos apacentem segundo... O que, irmãos? Alguém lembra desse versículo? Ninguém lembra, irmãos.
Vos darei pastores que vos apacentem segundo o meu coração. O meu coração. Aqui está falando de vontade. Deus está falando através de Jeremias: eu vou colocar pessoas sobre a sua vida para te guiar, para te liderar, para apacentar você, que vai te apacentar conforme a minha vontade. A vontade de Deus é ruim, irmãos? O que Paulo fala que ela é? Boa, perfeita e agradável. E essa vontade sempre vai prevalecer na sua vida. Além de tudo isso que eu já tenho falado aqui essa manhã, irmãos, eu preciso falar algo no seu coração. Deus tem planos para a sua vida. O plano final de Deus para a sua vida, além da eternidade, na verdade o plano final para a sua vida é a eternidade, mas em se falando de um tempo presente, Deus tem projetos para você. Eu acho interessante o que Jeremias vai dizer, um versículo conhecido. Deus levanta através de Jeremias para dizer: eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito. Planos de paz, para dar para vocês um fim que vocês esperam. Eu não sei você, meu irmão, eu espero coisas boas sobre a minha vida. Eu espero coisas maiores, coisas melhores do que aquilo que eu tenho vivido. E é isso que Deus fala através do profeta Jeremias. Eu é que sei, não é o que a economia diz, não é o que algum líder mundial diz. Não, não, não. Eu é que sei o plano que eu tenho a vosso respeito. Plano de paz, de alegria, de bênção. E o plano divino sempre permanecerá, sempre prevalecerá. Apesar de toda dificuldade, apesar de toda privação que talvez eu e você possamos passar, assim como Ezequiel passou no seu ministério, Deus sempre cumprirá o seu propósito. Eu acho interessante, irmãos, que muitas vezes a gente pede, a gente ora como Moisés: Deus, mostra-me a tua face, revela-me coisas maiores. Eu oro, irmãos, quase todos os dias isso para Deus. Eu peço para Deus: Deus, eu quero ver sua glória, eu preciso ser envolvido pela sua glória, eu preciso ser envolvido pelo seu poder. A gente faz essa oração, só que a gente não quer se sujeitar como Ezequiel fez, sujeitar mesmo em meio à dificuldade. Sabe por quê? Ezequiel foi uma das poucas pessoas, grave o que eu vou te falar aqui, Ezequiel foi uma das poucas pessoas que viu a glória de Deus. De tantos homens e mulheres que esse livro, nosso manual de fé, a Bíblia, relata para a gente, Ezequiel foi uma das poucas pessoas que viu a glória de Deus. Irmão, a gente precisa parar com essa utopia de achar que existe glória sem ser precedida por sofrimento. Isso deve trazer uma alegria muito grande no nosso coração. Porque se eu e você temos sido privados muitas vezes, passando por situações adversas, circunstâncias contrárias à nossa vida, significa, irmãos, acorda em nome de Jesus essa manhã, significa que Deus quer revelar a glória dele para você. O que você precisa começar a fazer a partir de hoje? Pare de questionar a maneira que Deus está tratando na sua vida. Deus está falando claramente aqui em corações. Pare de perguntar o porquê, pare de querer entender como que vai acontecer. Irmão, Deus quer revelar. Confie naquilo que Ele já estabeleceu sobre você. Será que tem alguém que pode levantar a mão e dizer: Pai, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu sei que a Sua vontade sempre prevalecerá. Tem uma frase que no livro do profeta Ezequiel aparece mais de 50 vezes, aproximadamente, na verdade, 50 vezes. Não sei se você sabe, o livro do profeta Ezequiel tem 48 capítulos, então dá mais de uma vez por capítulo. Mais de uma vez por capítulo. É a seguinte expressão: e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo? Quando todas as coisas se concretizarem, tanto na eternidade, quanto em relação ao final dos tempos, quanto em sua vida particular, quanto nos seus projetos individuais, naquilo que eu tenho para realizar na sua vida, quando isso se concretizar, você vai entender que eu sou detentor de todo domínio, eu sou detentor da soberania, e nenhum dos meus desígnios serão frustrados. Deixa eu te lembrar dessa verdade, irmãos. Nenhum desígnio da parte de Deus, eu estou te lembrando e estou profetizando também aqui com as minhas mãos estendidas sobre você. Nenhum dos desígnios que Deus já estabeleceu sobre a sua casa ficarão ou serão frustrados. Aleluia.
Talvez agora nesse momento que você está passando está difícil, mas em nome de Jesus, a mensagem da parte dos céus aqui que te trouxe essa manhã, que não foi você, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui para dizer: eu tenho algo importante, grande e maravilhoso para fazer na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem muito mais coisa aqui, eu vou tentar resumir esses últimos 3 pontos aqui. Ao longo da história, Satanás levantou homens, levantou pessoas que exerceram influência sobre um determinado povo em uma determinada região, para tentar parar esses planos de Deus. Tentar parar, de todas as formas. O capítulo 38 e o capítulo 39, especificamente, de Ezequiel, são um registro das nações que vão invadir Israel, no final de todas as coisas. E o inimigo sempre fez isso, e vai continuar fazendo, né? Mas nunca teve sucesso e continuará sem ter sucesso, porque até Satanás trabalha para cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Até Satanás tem que se inclinar para a vontade de Deus. Aleluia por isso. Aleluia. Apocalipse, irmãos, que foi o texto que nós lemos, capítulo 20, mas só que os versículos 7 até o versículo 10, retrata o momento que Satanás vai ser solto. E aí o evangelista João vai escrever o seguinte, versículo 7 ao 10 de Apocalipse 20. Eu já estou partindo para a conclusão. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sob a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada é Jerusalém, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu acho interessante uma afirmação que João nos traz aqui. Satanás, irmãos, ele sabe o fim. Ele quer enganar as pessoas. Ele vai tentar sempre, ao longo da história, fez isso e vai continuar sendo, levantar pessoas para que possam desvirtuar, enganar outras pessoas e, consequentemente, afastá-las do plano eterno de Deus. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que o fim dele já está consumado. Não existe perdão para Satanás. Não existe arrependimento para Satanás. Está aqui, esse é o final dele. Versículo número 10 de Apocalipse 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta e o falso profeta, que serão atormentados dia e de noite. Então, o que ele quer fazer? Tirar pessoas desse propósito, tirar pessoas do plano divino, enganando as nações, porque é assim que ele faz, é assim que ele age. Mas que bom é saber aquilo que os filhos de Coré, né? Os coraitas, Salmo 33 verso 11 vai dizer, Salmo 33 verso 11: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração, a vontade do seu coração, de geração em geração. A vontade de Deus não pode ser frustrada ao longo da história. E qualquer ação maligna, qualquer ação de Satanás, que venha através de um rei, através de um homem, colocar uma iniciativa para insurgir-se contra a vontade de Deus, não prosperará. Deixa eu só entrar em algo rápido aqui. Tem muita gente que confunde aqui duas questões. Primeiro, a guerra a guerra do Gog lá de Magog e a guerra do Amargedon. São duas guerras diferentes, tá, irmãos? Em primeiro lugar, que nem é guerra de Gog e Magog. Tem gente que acha que Gog é um rei, né? E Magog é outro, né? Não. Ezequiel vai falar sobre isso. Gog da terra de Magog. Gog da terra de Magog é um rei de um determinado local. Não é a guerra de Gog e Magog. A gente ficou conhecido ao longo do tempo isso, até por tradição. Mas Gog é uma pessoa, Magog é uma região. O que Gog é, irmãos? E Magog? Região. Então a gente já não vai mais confundir mais isso. Segundo, essa guerra de Gog e Magog será nesse momento aqui de Apocalipse capítulo 20, após o milênio. Após o milênio, lá antes de todas as coisas serem estabelecidas e consumadas, após o milênio. A guerra que acontecerá do Amargedon, ou lá no vale do Amargedon, né, que é o vale de Jezreel, lá em Israel, um vale muito grande, que tem no centro-sul de Israel. E pela misericórdia de Deus já estive 2 vezes nesse local,
muito bonita, inclusive, por sinal. É uma fenda, inclusive, né? Essa fenda é uma fenda chamada Ciro-Africana, por causa da pressão das placas tectônicas. Ciro-Africana porque começa lá no norte da África e vai até o sul da Síria, né? Esse é o vale que vai acontecer a guerra do Armagedon. E sim, acontecerá lá. Ela acontecerá naqueles 3 anos e meio, dos 7 anos, que eu e você já vai estar na eternidade com Jesus, em nome de Jesus, né? Essa é outra guerra. Então há uma diferenciação entre essas duas guerras. Mas eu louvo a Deus que apesar dos intentos malignos, não só no decorrer da história, mas muitas vezes até contra mim e contra você, o apóstolo Paulo vai dizer: maior é o que está no mundo? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso. Então esse rei, esse Gog lá de Magog, vai se levantar, mas para servir a vontade de Deus. Assim como foi com Nabucodonosor, que estava servindo a vontade de Deus. Assim como foi com tantos outros reis ao longo da história. E vale ressaltar, irmãos, isso aqui de forma individual para mim e para você agora, que o inimigo ele é astuto. Enquanto existem muitas pessoas, você já ouviu essa expressão que eu vou dizer aqui agora. Enquanto existem muitas pessoas que brincam com o evangelho, que brincam de ser crentes, que não têm prioridade, não têm compromisso com a palavra de Deus, Satanás ele não brinca. Eu conversava ontem com uma pessoa, da forma que Satanás age. Diferentemente de mim e de você, Satanás ele tem paciência. Ele não quer te afastar, ele não quer te tirar dos planos, dos propósitos que Deus já estabeleceu para a sua vida particular, em um sentido eterno. Amanhã, não quer isso não, até porque se afastar amanhã você vai cair em si, opa, o que eu estou fazendo? Eu preciso voltar. É progressivo. E eu comentava para essa pessoa que eu conversava ao longo dessa semana aí, dizendo justamente o seguinte: são coisas simples que muitas vezes a gente vai tendo como normal. Como, entre aspas aqui, bem entre aspas, porque não é simples, como um simples faltar a uma escola bíblica dominical como essa, aonde a gente recebe a palavra, aonde nós somos exortados na palavra, aonde nós somos consolados pela palavra. E um simples faltar, você já não tem mais esse... aconteceu nada demais mesmo, né? Segue o baile, segue a vida, segue o fluxo. E ele vai tirando aos poucos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro traz uma realidade, irmãos, não sejam enganados. Satanás está a vosso redor, rugindo como um leão, porque ele não é um leão, né? Ele finge que é um leão, para causar medo no nosso coração. Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então na menor brecha que nós dermos, ele entra na nossa vida e ciranda na nossa vida. Mas eu sei, irmãos, e eu creio nesse Deus, que vai dar para mim e para você capacidade muito mais do que cognitiva, intelectual, humana, mas sabedoria que vem de Deus, para reparar qualquer tipo de brecha que esteja no muro da nossa casa, para que Satanás não tenha espaço no nosso lar. Você recebe essa palavra, irmão? Amém, amém. Então nosso dever é ser vigilante, vigilante, vigilante. Eu dizia agora há pouco, por que Gog, lá da terra de Magog, vai se levantar contra Israel? Primeiro, Israel ele está bem no centro do mundo. Não sei se você sabe dessa curiosidade. Do norte até o sul, de leste até o oeste. Ele está no centro. Então é uma posição muito estratégica para você armar bombas nucleares, mísseis e etc. Então tem um interesse político. É por isso que esse rei vai se insurgir lá no final dos tempos. Nós estamos falando lá depois do milênio, tá? Agora contra o território de Israel. E também pelas muitas riquezas, porque aquela terra, irmão, aquele pedacinho pequenininho de terra, é abençoado pelo próprio Deus. Você lembra o que Deus disse para o povo de Israel lá em Deuteronômio? Tudo que vocês plantar na terra vai prosperar. Tudo que vocês fizerem, vocês vão ser abençoados, porque a bênção minha já está naquele lugar. Quando Abraão pisou o pé lá, eu levei a minha bênção através da pessoa de Abraão. Então aquele lugar é abençoado. Tem muita riqueza ali. Eles conseguem plantar muita coisa em terra de deserto, que não tem vida nenhuma, porque é abençoado. Então tem um interesse por trás disso, e é isso que vai acontecer. Mas ainda citando, para trazer esperança ao nosso coração, e caminhamos aqui para o término agora. Salmo 46, versículo 8, verso 8 até o verso 10. O salmista vai dizer o seguinte: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Aquietai-vos, tenha calma, tenha tranquilidade no seu coração. Pastor, mas o óleo de cozinha está R$20.
A Coca-Cola que eu gosto de tomar todo dia está chegando já a R$30 a Coca-Cola. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Eu sei que aqui ninguém é menino e entendeu o que eu disse aqui através desse exemplo. Pare de se preocupar com as coisas que estão acontecendo no mundo. Tudo está cumprindo a vontade de Deus, irmão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado na guerra, na terra. Por que essa guerra tem que acontecer? Por que essa guerra lá de Gog, que vem de Magog, tem que acontecer? Para que todas as nações possam fazer aquilo que o apóstolo Paulo, quando está citando o profeta Isaías, no capítulo 45, 23. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Para que isso possa acontecer, essas guerras, esses acontecimentos precisam ter a sua apropriação física aqui no nosso mundo. Mas a justiça vem de Deus. A justiça sempre vem de Deus. Eu acho interessante, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Nós vamos ficando por aqui, tá? Os outros, meu Deus, que tanta coisa que eu tinha anotado aqui ainda. Mas amém. Eu acho interessante que a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: porque Deus corrige a todo aquele que Ele ama. Sabe por quê? O apóstolo Paulo nos traz uma verdade: todas as coisas cooperam para o nosso, ou para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu crescimento. Eu quero encerrar com uma frase aqui, e queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. O ministério de louvor que está aqui, me ajuda, por favor. Eu vou repetir: todas as coisas cooperam para o meu bem, cooperam para o meu crescimento. A palavra de ordem essa manhã, por favor, anote como em tábuas de pedra no seu coração agora, por favor, irmãos. A palavra de Deus para você: não desista. Não desista porque você está crescendo. Não desista porque sou eu quem estou trabalhando na sua vida. Não desista porque talvez as circunstâncias do mundo é que tem prevalecido em um sentido de adversidade sobre as nossas vidas. Mas é Deus quem tem feito através dessas circunstâncias na sua vida. Porque Deus quer te ver crescer. A figura de um pai, você que é pai, você entende o que eu estou falando, irmão? Deixa eu perguntar para você que é pai, seja você que ainda tem um filho que você ainda corrige, ou você que já teve um filho, me responda: é bom brigar com seu filho? Fala para mim, por favor. Não, óbvio, né, irmão? Não precisa nem responder. Vou falar por mim, responder por mim. Meu coração dói. Dói. Principalmente quando eu tenho que corrigir com vara, que a Bíblia manda, tá, pai e mãe? A Bíblia manda a gente corrigir com vara, se for preciso. O mundo quer deturpar essa verdade. O mundo quer deturpar essa verdade. Mas, por favor, que nós possamos, enquanto pais, ter esse discernimento. Que nós corrigimos os nossos filhos para o crescimento e para o bem deles. É assim que Deus faz conosco. Então, em nome de Jesus, saia com uma palavra, orando aqui no seu coração essa manhã: Deus, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu sei que o Senhor está gerando crescimento na minha vida. Eu sei que aquilo que o Senhor quer fazer é resgatar e, se for necessário, converter o meu coração para aquilo que realmente importa: o dia do Senhor. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu quero orar por você agora nesse momento, para que Deus possa te fortalecer, para que você possa, muito mais do que ter interesse nas suas conquistas pessoais, com a sua cabeça curvada, interessar-se para aquilo que realmente importa, interessar-se pela sua vida com Deus, nutrir o seu espírito através das coisas de Deus, com a sua oração, com a sua leitura da palavra, com o seu jejum, num sentido coletivo de servir enquanto igreja, que eu e você somos chamados para servir enquanto igreja que nós somos. Não é necessário, irmãos, nós rodarmos o mundo para entender que muitas pessoas têm colocado tudo na frente de Deus. Mas eu creio que através dessa palavra, através dessa manhã, Deus tem levantado corações aqui para priorizar a presença de Deus e entender que
O apóstolo João escreve em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam a palavra da profecia do livro sagrado da palavra de Deus. Eles serão bem-aventurados, porque eles chegarão até o fim da corrida e serão coroados pelo Senhor, o próprio Deus, Criador de todas as coisas. O tempo está próximo. Pai, eu quero orar ao Senhor por cada coração que aqui está. Nos ajude, ó Deus, a nos pautar a nossa vida, as nossas ações, entendendo que somente receberá a coroa aquele que vencer, aquele que chegar até o final da corrida. Deus, nos ajude a fortalecer na sua graça, Pai. Eu peço por cada coração que aqui está, fortaleça na graça do Senhor, na força do seu amor, na força do seu poder, Pai, em nome de Jesus. Que se tivermos que usar alguma muleta, ó Deus, que seja a muleta da misericórdia do Senhor. Pai, nos ajude a nos apegarmos da sua verdade, a nos apegarmos da sua presença. Deus, não deixe que o nosso coração encontre prazer ou queime, ó Deus, com vontade de qualquer outra coisa nesse mundo, mas que arda em nós uma chama incessante pela presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajude a caminhar em santificação, Pai. Nos ajude a lavar as nossas vestes, porque nós cremos, ó Deus, nós cremos. E aqueles que têm tido dificuldade em crer nessa verdade, ó Pai, ajude-nos a entender que o dia já está às portas, ó Pai. O nosso coração tem saudade, tem vontade do Senhor, ó Deus. O meu coração clama por Ti. Nós podemos fazer, ó Deus, a mesma oração que João faz no último livro, no último capítulo, no último livro da Bíblia, Apocalipse. Maranatá, ora vem Senhor Jesus. Maranatá, ora vem Senhor Jesus. O nosso prazer não está nas coisas desse mundo, ó Deus. Nós queremos a eternidade contigo, ó Pai. Nos ajude no propósito do Senhor, em nome de Jesus, aleluia.